O Omnitrix é uma das tecnologias mais poderosas do universo de Ben 10, que foi criado com a finalidade de manter a paz em todo o universo. Porém, o poder que esse dispositivo carrega passou a ser cobiçado e temido em todo o universo. Aqueles que temem o poder desse dispositivo buscam destruí-lo, com a finalidade de livrar o universo dessa ameaça. Mas isso não se mostra uma tarefa muito fácil, devido aos grandes feitos desse dispositivo, o que leva a gente a pensar que só seres especiais como os Sapiens Celestiais, os Nagilianos e etc. são capazes de dar conta desse dispositivo. Porém, existe uma máquina na história de Ben 10 que foi nos apresentado capaz de destruir esse dispositivo. E no vídeo de hoje destacar para vocês a única máquina na história de Ben 10 capaz de destruir o Omnitrix. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais assunto sem demora, bora pro vídeo. Bom, o Omnitrix foi criado pelo Azimuth, que utilizou o máximo de toda a tecnologia galvaniana para desenvolver esse dispositivo. Uma das funções desse dispositivo é armazenar DNA alienígena. Essa função tem a finalidade de aproximar as espécies alienígenas, pois o portador desse dispositivo sente na pele como é ser um outro ser alienígena. E por conta disso, o usuário do Omnitrix tem a liberdade de experimentar diversas habilidades diferentes de diferentes raças alienígenas, até mesmo de raças consideradas especiais e muito poderosas, como os Cronossapianos, os Sapiens Celestiais, os Ectonoritas e várias outras raças consideradas poderosas no universo de Ben 10. E esse poder é cobiçado principalmente pelo Vilgax, que quer usar todas as formas alienígenas que existem no banco de dados Omnitrix para dominar todo o universo, criando um exército que seguisse a ele. E aqueles que temem esse dispositivo, como os Desentupidores, buscam livrar o universo dessa ameaça, destruindo tanto o portador quanto o relógio. Mas é como eu disse anteriormente para vocês, não é muito fácil assim destruir esse dispositivo, pois em toda a história de Ben 10, o Omnitrix demonstrou grandes feitos de resistência, como por exemplo na série de Força Alienígena, onde o pai do Ben tentou remover esse dispositivo do pulso do Ben, e nenhuma das ferramentas que ele possuía foi capaz de tirar o Omnitrix do pulso do Ben e nem mesmo causar um arranhão. E também uma prova de resistência do Omnitrix é o seu modo de segurança, onde ele ativa uma forma alienígena para proteger o seu portador, como por exemplo o Ben diante o Big Bang e o Ben diante a bomba Aniquilar. Em ambas as situações, o Omnitrix acaba transformando o Ben em uma alienígena para poder sobreviver a essas duas grandiosas ameaças. E o Omnitrix no final sempre se manteve intacto depois dessas duas situações. Além de que o Omnitrix tem a função de armazenar DNA alienígena, ele tem que se adaptar ao corpo dos alienígenas, tendo que ter uma resistência com relação ao corpo do alienígena que está transformado. Como por exemplo os Ectonoritas, o corpo real do NRG, que é a pura radiação, o corpo do Chama e etc. O Omnitrix tem que se adaptar ao corpo desses alienígenas, mostrando assim muito da resistência desse dispositivo. Além de que esse dispositivo é imune à magia. A magia no universo de Ben 10 é considerada algo especial, pois como a gente acompanha com a Gwen, ela tem capacidade de manipular tecnologia, paralisar o tempo e várias outras coisas. Além dela possuir a sua forma Anodita, que é considerada uma das formas mais poderosas no universo de Ben 10. E o Omnitrix tem uma certa imunidade a essa magia, permitindo que o portador não seja atingido por essa magia, dando um alienígena que possa confrontar esses seres ou até mesmo protegendo a vida do Ben quando algum usuário de magia tentar fazer mal a ele. E bom, esse é todo o potencial que o Omnitrix demonstra na sua resistência, o que faz a gente pensar que seres especiais, como eu destaquei para vocês, são os únicos capazes de lidar com esse dispositivo, como por exemplo os Nagilianos, que consideraram o Omnitrix como um brinquedo para criança, mostrando assim não ser muito difícil deles lidarem com aquela tecnologia galvaniana. Também tem os Sapiens Celestiais, que podem manipular a realidade e podem até mesmo retirar o Omnitrix do pulso do Ben, caso eles considerem necessário. Mas não é somente essas duas raças especiais de alienígenas que conseguem lidar com o poder do Omnitrix, pois na série de Omniverse, no arco intitulado Arma X, é nos mostrado que o Proto-Cervantes criou uma câmara capaz de destruir o Ben Tennyson e o Omnitrix. E quando Ben está diante dessa câmara, o Alan explica que o Ben Tennyson e o Omnitrix seriam destruídos num nível subquântico. E bom, para vocês entenderem o poder disso, eu vou explicar um pouco para vocês sobre física quântica. A física quântica é o ramo da ciência que descreve o funcionamento do mundo em escala microscópica. Suas equações mostram com mais de 10 casas decimais de precisão o comportamento das partículas fundamentais, indivisíveis, que constroem tudo o que há no universo. Essas partículas formam átomos, que formam moléculas, que formam tecidos e órgãos, que formam vocês.
Ou seja, na física quântica estuda o início de tudo, antes dos átomos. Tudo à nossa volta possui átomos, e na história de Ben 10 não deve ser diferente. Todos os personagens devem possuir átomos em seus corpos. Até mesmo DNA especiais dos ectonoritas, que conseguem ficar intangíveis, precisaram de um início, que foi lá no Big Bang da história de Ben 10. Ou seja, os átomos que constituem o DNA dos ectonoritas precisaram de um início, que foi lá no nível quântico. Agora que vocês entenderam o nível quântico, vamos para o nível subquântico. O subquântico é o campo da ciência que estuda a partir do qual o comportamento quântico emerge. Ou seja, falando de uma forma bem resumida, o nível subquântico estuda da onde surge o nível quântico, ou seja, o que vem antes do nível quântico. O nível quântico é o que dá origem aos átomos, que forma tudo no universo. Ou seja, no universo de Ben 10, precisaram do nível quântico para desenvolver tudo e dos átomos para desenvolver as espécies alienígenas e tudo. Tudo isso aconteceu no Big Bang. Já o nível subquântico estuda da onde surge o nível quântico. É uma forma mais aprofundada. E o que mais me surpreende com relação à máquina do Proto-Cervantes é que ele usou o DNA de um cérebro crustaceano, ou seja, o artrópode, para desenvolver aquela máquina, que tem capacidade sim de destruir o Omnitrix. Pois embora o Omnitrix use peças muito resistentes, etc., essas peças precisaram de um início, que são os átomos que constituem aquelas peças do Omnitrix. E antes dos átomos vem o nível quântico, e antes do nível quântico vem o nível subquântico, ou seja, aquela máquina estava preparada para destruir totalmente o Omnitrix. E o Proto-Cervantes até afirma para o Ben Tennyson que não existe nada naquele universo ou em qualquer outro universo que pudesse trazer Ben Tennyson e o Omnitrix de volta. O que é isso? Uma câmara disruptora não bariônica destrói você e o Omnitrix num nível subquântico. Você vai desaparecer de vez. Ideia minha. Nada neste universo ou em nenhum outro pode trazer Ben Tennyson de volta para nos perturbar. Ou seja, ele tinha desenvolvido uma máquina que realmente fosse acabar com Ben Tennyson. E se o Omnitrix, para salvar a vida do Ben, transformasse ele em Sapo Celestial dentro daquela máquina, não adiantaria muita coisa, pois os Sapos Celestiais também possuem átomos na sua composição. Pois quando a gente pega o Scourge, lá no último episódio da série Ben 10, ele fala para o Ben Tennyson que o Ben nunca havia contado para ele que ele tinha DNA de Sapo Celestial dentro do Omnitrix. E o Scourge é um ser que manipula DNA alienígena. E para isso o DNA tem que ser maleável para o Scourge, possuindo átomos e etc. E foi por conta dos átomos que constitui o DNA dos Sapos Celestiais que ele conseguiu fazer aquela espada Alien X, digamos assim, naquele momento da batalha. Ou seja, o DNA dos Sapos Celestiais também possui átomos. E aquela máquina realmente iria acabar com Ben Tennyson. E vale ressaltar que com a criação dessa máquina do Proto-Cervantes, que tem a capacidade de destruir o Omnitrix, isso mostra o potencial máximo da tecnologia dos encanadores. Mostrando assim que eles estão preparados para qualquer tipo de tecnologia que exista no universo de Ben 10. Pois o Proto-Cervantes usou a tecnologia dos encanadores para desenvolver aquela máquina. Então realmente os encanadores estão preparados para tudo. Até mesmo se o Vilgax tivesse conseguido o Omnitrix, eles poderiam dar conta fazendo uso máximo da tecnologia que eles possuíam. E bom, caso fique uma dúvida para vocês, o Proto-Cervantes era cientista direto dos encanadores. Antes de ele se tornar um desentupidor, ele já tinha conhecimento de toda a tecnologia dos encanadores. Então, para expandir mais o seu conhecimento e se aprofundar mais nisso, com o objetivo de destruir o Omnitrix, ele fundiu seu corpo com o DNA de um cérebro crustaceano. E uma curiosidade bem interessante para vocês, o Proto-Cervantes é um dos personagens que tem conhecimento que o universo foi refeito pelo Ben Tennyson. Então, sabendo que o Ben Tennyson possui o DNA de um Sapo Celestial, ele provavelmente deve ter tomado todas as medidas possíveis com relação àquela máquina que ele havia feito, tendo a certeza que aquilo destruiria até o DNA de um Sapo Celestial, o DNA do Opió e qualquer outro DNA alienígena. Aquela máquina estava pronta para destruir o Omnitrix e todos os DNA alienígenas. Tanto que o mesmo ressalta que não seria capaz de trazer o Ben Tennyson de volta à vida depois que ele entrasse naquela máquina. Mas em resumo para vocês, aquela máquina que o Proto-Cervantes havia criado para destruir o Ben Tennyson iria destruir o Ben Tennyson no nível subquântico. O nível subquântico é o nível que estuda da onde surge o nível quântico. O nível quântico estuda o funcionamento do universo em escala microscópica. Esse nível estuda da onde surgem os átomos. Os átomos são os responsáveis por dar origem a tudo que a gente conhece à nossa volta. Os nossos corpos possuem átomos e etc. E levando para Ben 10 não é diferente. Todos os alienígenas devem possuir átomos na sua composição, até mesmo os ectonoritas. Então aquela câmara subquântica realmente iria destruir o Ben Tennyson e o Omnitrix juntos. E nem mesmo o DNA de Sapo Celestial seria capaz de salvar o Ben Tennyson daquela situação. Ainda bem que o Kevin acabou traindo o Proto-Cervantes naquele momento, senão seria o fim do Ben Tennyson. Mas enfim galera, chegando ao fim mais aqui do canal, deixa um comentário aí.
Vocês sabiam desse potencial que a máquina do Protocervantes tinha para destruir o Ben Tennyson? Pois realmente, quando eu cheguei a ouvir subquântico, eu não havia me tocado. E me aprofundando um pouco mais sobre física e tudo, que é uma matéria que eu não gosto tanto, mas realmente eu achei interessante por conta de Ben 10, realmente eu fiquei surpreso com relação a isso. Pois ele utilizar o DNA do Arthrópodes, meio que dá um crédito para o Arthrópodes ser um pouco mais inteligente que os Galvanianos, digamos assim. Realmente o Protocervantes se superou naquele momento. Mas enfim, deixa o comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês e se vocês sabiam do potencial daquela máquina. Mas enfim galera, chegando ao fim mais aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.